Uma boa tarde, bem-vindos a este terceiro momento de debate na preparação do nosso programa de recuperação económica e social de Vila Nova de Gaia e, ao mesmo tempo, aproveitando para discutir aqueles que são os eixos estratégicos de um modelo de desenvolvimento que a pandemia veio questionar e que nos deve interpelar a todos. Iniciamos este tema, um tema abrangente, suficientemente abrangente, para termos connosco o professor Filipe Duarte Santos, que vai entrar em vídeo, mas para termos também presencialmente a doutora Helena Frias e o arquiteto Francisco Saraiva, que trabalham cada um em seu contexto no nosso centro animal e nas dinâmicas do nosso centro animal, a quem temos dado, ou ao qual temos dado, uma atenção muito particular na construção de um modelo alternativo, mais moderno e melhor para os animais. E o arquiteto Francisco Saraiva a trabalhar no contexto do Parque Biológico e, em particular, deste projeto absolutamente extraordinário, que é o nosso projeto Escola Ciência Viva. Este é, ao mesmo tempo, um momento que nós identificamos como um momento de debate das temáticas do ambiente. É evidente que todos os nossos debates estão assentes no pressuposto de que é muito importante o conjunto de contributos que possamos vir a receber. Alguns recebemos via pergunta, através da rede social, através de e-mail, mas a verdade é que este debate começa e acaba online, não termina, na verdade, no momento em que terminar este momento. Ele continua com o espírito totalmente aberto, com os nossos serviços totalmente abertos, para recebermos ao longo destas semanas todos os contributos que entenderem enviar-nos para fortalecer aquilo que me parece ser absolutamente determinante, é o planeamento da nossa cidade nos próximos anos. É verdade que muitas das dimensões desse planeamento estavam já muito ancoradas em prioridades que nós próprios definimos antes de qualquer pandemia ou de pensarmos na existência de qualquer pandemia. A sustentabilidade encarada do ponto de vista financeiro, e isto dito hoje, tem particular importância, no dia em que é conhecido o balanço do Anuário Financeiro Municipal de 2019 e que mostra a evolução brutal que Vila Nova de Gaia teve naquilo que é a sustentabilidade das suas contas, que hoje faz todo sentido quando percebemos que disso depende a nossa disponibilidade financeira para muitas das medidas que temos tomado, seja junto de grupos específicos, os mais idosos ou os mais jovens, seja junto de instituições que tanto precisam do município, seja o comércio local ou as nossas escolas e PSS. E assumimos este debate, por isso, como um momento de demonstração de algumas das coisas que estamos a fazer, mas também como um momento de interlocução com cada um dos cidadãos e até um momento de interpelação dos cidadãos. É absolutamente decisivo que cada um olhe para este momento como uma oportunidade de participar no debate dos grandes eixos que temos pela frente. É verdade que tínhamos muitos dos nossos desígnios bem definidos, mas é também verdade que a pandemia trouxe muitas alterações que queremos discutir e aperfeiçoar. E vêm aí instrumentos de financiamento, a chamada bazuca, o plano de recuperação e resiliência que o Governo vai ter a propósito dos fundos comunitários. O próprio quadro comunitário de apoio plurianual, o nosso orçamento de Estado, o nosso orçamento municipal, tudo isto são instrumentos que, se não forem bem aproveitados por uma cidade que se quer inteligente e que se quer sustentável, podem-se perder. E em Vila Nova de Gaia nós não queremos perder uma única candidatura, não queremos perder um único eixo de desenvolvimento. E neste contexto muito concreto, na área do ambiente, queremos fortalecer aquilo que está feito. Eu julgo, sem querer cair em lugares comuns, que se há coisa que nos parece evidente a todos, é que esta pandemia também nos alertou para uma espécie de um desequilíbrio, quase uma tomada de posse que o ser humano estava a fazer relativamente à natureza. Um desequilíbrio entre aquilo que são os recursos disponíveis e aquilo que nós estávamos e estamos a usar para além daquilo que é possível. Todos os anos, num dia qualquer do mês de junho, cada vez tem sido um dia mais antecipado,
todos os anos identificamos o último dia de utilização de recursos desse ano e o dia seguinte é o dia em que começamos a utilizar os recursos já por conta dos anos seguintes. Percebemos que a leva consumista e a forma como estamos a utilizar os recursos vai muito para além da própria capacidade da natureza se redimensionar em função da nossa lógica consumista e diria mesmo capitalista. Talvez esta pandemia nos tenha chamado a atenção para muito disto, para a necessidade do respeito pela natureza, porque nós não somos os proprietários da natureza, nós somos parte da natureza. E no dia em que ela der sinais negativos, nós sofrê-lo-emos, como estamos a sofrer com as alterações climáticas. Mas, ao mesmo tempo, um conjunto de políticas de base local, repescando aquele que foi o mote, já nos longínquos anos 90, o mote da Agenda 21 e o mote da Conferência do Rio. Pensar global e nunca deixar de ter presente a dimensão da ação local. E na ação local, um município como Gaia é ao mesmo tempo um município que tem obrigações muito concretas, em projetos muito concretos, mas é também um município que tem a obrigação de dar exemplo, de dar bons exemplos, de ter boas práticas. A reabilitação dos nossos 16 quilómetros de orla marítima, que é uma reabilitação que se faz num ano e que depois tem que se fazer todos os anos a reboque do inverno intenso que temos, recuperar, regenerar e manter. A reabilitação da nossa orla ribeirinha, dos nossos parques verdes, que para além daqueles que existem têm crescido, com a aquisição que fizemos do remanescente do Parque da Lavandeira, que nos permite hoje sermos proprietários de todo esse terreno, mais ainda da estufa neogótica que lá se localiza, que está neste momento num processo de limpeza, para podermos alargar o parque e diversificar as funções do próprio parque. O nosso parque biológico, onde estamos hoje com um potencial absolutamente extraordinário e onde está, inclusive, acoplada a nossa escola Ciência Viva. E depois parques distribuídos pelo Concelho, onde queremos ter parques significativos, grandes, para fruição, mas queremos também que em cada freguesia o centro cívico, a zona de lazer, a zona de parque infantil, a zona de aparelhos geriátricos, possa ser uma zona de fruição daqueles que aí habitam. Não pode passar pela cabeça de ninguém que para termos elementos de fruição com a natureza, com os nossos parques ambientais, tenhamos que fazer uma deslocação à orla marítima ou ao centro da cidade. E por isso esta proliferação por um concelho, que é muito grande, mas que temos a obrigação de fazer também polivalente e com múltiplos equipamentos pelo concelho fora. E sensibilizar também a partir da educação ambiental. Temos-nos esforçado naquele que é o programa de educação ambiental nas nossas escolas, usando os mais jovens e usando mesmo os mais jovens como instrumentos de sensibilização aos menos jovens. Quantos não se sabem que são os jovens que chegam a casa depois dos ensinamentos havidos nas escolas e que dizem aos pais e aos avós: não faças isso, é assim que deves fazer, deves reciclar, deves separar os lixos e não meter tudo no mesmo saco. É verdade que fazemos também o trabalho que nos compete naquilo que é a preservação, a limpeza urbana. Diariamente a recolha do lixo ou diariamente a varredura das nossas ruas, que faz da cidade uma cidade bonita, apelativa. Mas também é verdade que isto poderia ser compatibilizado com mais rigor e mais cidadania de todos. Hoje são as máscaras que proliferam pelo espaço público. Noutros tempos, os cigarros. Noutros tempos, outras coisas. Às vezes, tudo ao mesmo tempo. A deixar o nosso espaço público perfeitamente poluído pela passagem do ser humano. Nem Gaia isso não faz sentido. Façamos todos um esforço para que os projetos de âmbito municipal, amplos, do ponto de vista conceptual, transversais, cruzando a saúde, o lazer, a fruição, a educação, sejam ao mesmo tempo projetos que nós possamos compatibilizar com as nossas próprias atitudes e com os nossos próprios comportamentos. E eu quero aqui deixar um agradecimento a todos aqueles que nos têm ajudado. Os nossos serviços de limpeza e higiene urbana, mas também os nossos serviços de ambiente, que têm feito um trabalho extraordinário na manutenção. Mesmo quando essa manutenção
é incompreendida, quando necessitamos de um abate de árvores para uma requalificação ou para nos salvaguardarmos a todos, aqueles que são vítimas de uma queda de árvore que não foi cuidada por falta de coragem ou por incapacidade, ou aqueles que no processo de decisão têm dificuldades em decidir por uma coisa que não é propriamente popular. Ninguém abate árvores porque quer, ninguém abate árvores como programa, e quando isso acontece tem que ter uma razão muito plausível e uma razão técnica. Sabemos muito bem como de um abate de árvores pode surgir um problema de uma queda de árvores pode surgir um problema muito complexo para toda a estrutura municipal, como ainda se viu a propósito de Ponta Delgada, nos Açores, e do fenómeno que lá ocorreu. Sabemos também muito bem que em Vila Nova de Gaia, por cada árvore abatida, temos muitas outras plantadas, e estamos neste momento em curso com o programa da plantação das 10.000 árvores que queremos ver no nosso concelho, ocupar espaços até estranhos, como as bermas das autoestradas ou as rotundas rasgadas pelas nossas VLs ou pelos ICs, e que têm ali aquele potencial de plantação de árvore, não uma árvore para imediata fruição, porque não é um parque de uso, mas é uma árvore que é mais uma que nos ajuda a fazer a nossa parte na preservação do concelho. E eu, se me permitem, terminava com aquela pequena historinha do senhor de muita idade, que com muita dificuldade, perante um grande incêndio, ia enchendo um pequeno balde, ia tirando o balde de água para o incêndio. Ele foi interpelado pelo bombeiro, que com o seu grande caminhão dizia: homem, deixe-se disso, você não está aqui a fazer grande coisa, com isso nunca mais vai acabar o incêndio. E o senhor de muita idade respondeu-lhe: eu estou só, e tão só, a fazer a minha parte. E se cada um pegar no seu baldezinho, encher de água, ou seja, encher de motivação, encher de entusiasmo, encher de vontade de contribuir para um ambiente melhor, eu julgo que todos nós vamos sentir que fazemos a nossa parte. E então todos juntos juntaremos a nossa parte numa parte comum, coletiva, e faremos da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, um sítio onde valha a pena viver e que tenha futuro. Porque a sustentabilidade não é apenas um conceito. A sustentabilidade é um instrumento, é uma metodologia para fazermos do dia-a-dia um dia-a-dia de opções mais corretas e respeitadoras deste equilíbrio entre o homem e a natureza. E para os testemunhos que temos, testemunhos de quem está a trabalhar no dia-a-dia e de quem, pelo seu trabalho, vos pode interpelar a participar com mensagens, com contributos, com ideias, mas também pelo seu trabalho vos podem sensibilizar a no dia-a-dia termos todos comportamentos mais cidadãos na via pública e perante o espaço público, mas também nas nossas opções do cotidiano, a separação de lixos ou no respeito pelos espaços públicos, que vos possam servir de inspiração. Começamos pelo professor Filipe Duarte Santos e depois temos os já apresentados arquiteto Francisco Saraiva e a doutora Helena Frias, e que com o testemunho deles sintam muito bem aquilo que é o trabalho que no dia-a-dia, no município, se vai fazendo para, com todo o empenho e toda a dedicação, fazer de Vila Nova de Gaia um espaço de sustentabilidade, um espaço de desenvolvimento sustentável, um espaço de cidadania e, neste caso concreto, um espaço de participação, onde o envolvimento de todos é absolutamente decisivo para, no final deste ciclo de conferências, podermos ter um plano, um programa de recuperação económica e social que nos transporte para a utilização dos recursos, esses sim, absolutamente determinantes para serem utilizados até a exaustão, que são os recursos financeiros que nos vão ser postos ao dispor. Que o façamos com inteligência, com a participação de todos e com o sentido de uma cidade melhor. Venho a falar-vos sobre o desenvolvimento sustentável e quais os desafios que atualmente existem a nível global e a nível da Europa e a nível, em especial, de Portugal. O conceito de desenvolvimento sustentável é relativamente recente, data dos anos de 1980,
portanto, enfim, tem cerca de 30 e poucos anos, mas tem tido uma importância crescente. E porquê? Bom, temos essencialmente três tipos de objetivos, que são objetivos de natureza social, económica e ambiental. E o desenvolvimento sustentável pretende atingir um desenvolvimento que seja possível estender às gerações futuras nestes três domínios, no domínio social, económico e ambiental. Neste contexto, eu vou falar da parte ambiental, mas também dos outros aspectos. No aspecto ambiental, é importante salientar que a humanidade está a ter cada vez mais interferência sobre o sistema Terra. O que é o sistema Terra? Bom, o sistema Terra é o nosso planeta, em todas as suas componentes, seja a atmosfera, os oceanos, os ecossistemas, enfim, toda a biosfera. Todos estes subsistemas do sistema Terra estão a ser influenciados pela atividade humana, uns em maior grau do que outros, uns de forma mais acentuada e intensiva em certos países do que em outros, mas globalmente estamos a afetar este sistema, o sistema Terra, que é a nossa casa. E um exemplo desta interferência e das consequências que esta interferência tem é o número crescente de zoonoses que se tem observado no mundo. O que é uma zoonose? Bom, uma zoonose é uma doença infecciosa provocada por um vírus ou por uma bactéria em que esse vírus e essa bactéria residiam num animal e que, fruto de contacto com esse animal, enfim, vários tipos de contacto, inclusive alimentar, haver populações que se alimentam de animais selvagens, esse vírus ou essa bactéria saltam do animal para o homem. Quer dizer, o vírus adapta-se ao novo hospedeiro, adapta-se e cria uma nova doença infecciosa e a pandemia que estamos, enfim, que tem sido extremamente grave do ponto de vista social, económico e de saúde pública, evidentemente, é um exemplo destas zoonoses. Ora, o facto é que estas zoonoses têm estado a aumentar nas últimas décadas, desde 1940. Cerca de 3/4 das doenças infecciosas emergentes no mundo têm origem em zoonoses. E a que é que isso se deve? Bom, isso deve-se a que estamos a utilizar cada vez mais a biosfera, estamos a transgredir os ecossistemas naturais, estamos a desflorestar, a fragmentar a floresta, sobretudo nas zonas tropicais. Estamos a ter agricultura intensiva, que muitas vezes provoca um contacto mais frequente com animais. Estamos, por outro lado, com uma grande procura de proteínas animais e, em particular, com este comércio de animais selvagens em certas regiões do mundo, particularmente na Ásia e na África. E depois o que acontece é que temos um mundo global, um mundo que, embora a globalização tivesse no passado mais brilho do que atualmente, nós continuamos num mundo muito globalizado, muito com uma grande interconectividade e, portanto, quando uma destas zoonoses emergentes aparece num local do mundo, e como vimos, foi o caso, ela propaga-se a todo o mundo.
Depois, à escala global, e também ainda falando da interferência que a humanidade tem à escala mundial, temos as alterações climáticas. As alterações climáticas que não estão controladas. Existem instrumentos ao nível das Nações Unidas para fazer esse controle, mas não foi ainda possível fazê-lo. Temos o Acordo de Paris, mas o Acordo de Paris é realmente muito difícil de conseguir. É necessário uma mobilização social para que se consiga chegar a cumprir o Acordo de Paris, ou seja, não aumentar mais do que 2 graus Celsius a temperatura média da atmosfera relativamente ao período pré-industrial. Existe à escala global, portanto, das Nações Unidas, uma estrutura, um quadro para atingirmos o desenvolvimento sustentável, que é ou que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, de 2030, e que são 17, e sobre os quais houve uma grande unanimidade de pontos de vista em todo o mundo. Todos os governos de todo o mundo concordaram com a necessidade de cumprir estes objetivos, que, aliás, estão quantificados. Cada um dos 17 objetivos tem metas quantificadas, e, portanto, é possível ir vendo até que ponto essas metas estão a ser cumpridas ou não até 2030. E, portanto, é uma referência muito importante. E permitam-me que refira um projeto que foi lançado há relativamente pouco tempo, e em que houve uma intervenção do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro, um projeto chamado ODS Local, que tem um financiamento da Fundação La Caixa e que é liderado pelo Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, e que é um consórcio em que participam mais 2 centros de investigação e uma startup, uma empresa de empreendedores que são universitários, estão ambos a terminar o doutoramento. Enfim, já é um grupo. Estes 2 que eu referi são aqueles que foram os promotores desta startup, e cujo objetivo é, deste programa chamado ODS Local, é uma plataforma digital, onde os municípios, portanto é dirigido aos municípios do país, onde os municípios podem informar sobre aquilo que estão a fazer no sentido de cumprir as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Portanto, aparecem aí indicadores que são propostos pelas câmaras ou podem ser propostos por este consórcio, e esses indicadores mostram quais são os avanços que estão a ser feitos e também a possibilidade de interatuar, de divulgar e de estabelecer um diálogo com as várias empresas, com as organizações não governamentais, com o público em geral dos municípios, sobre estes objetivos de desenvolvimento sustentável. Finalmente, gostaria de referir, e já, digamos que a terminar, gostaria de referir que, do ponto de vista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é importante também não perdermos de vista a sua componente social e a sua componente económica. E, portanto, o desenvolvimento sustentável, como digo, integra estas 3, e o grande desafio é conseguir que seja possível avançar nestes 3 domínios. E no que respeita à parte económica, eu penso que é importante reconhecer que, para que Portugal possa enfrentar todos estes desafios e conseguir uma recuperação social e económica robusta nesta fase, enfim, que esperemos que venha depressa
do pós-Covid. Por enquanto não estamos nesta fase, mas certamente ela virá e temos boas notícias de que as vacinas, enfim, estão em fase de serem, na sua fase de teste e já de começarem a ser utilizadas. Portanto, é muito importante que Portugal consiga uma recuperação social e económica robusta na fase do pós-Covid, e para isso é necessário que Portugal volte a conseguir convergir do ponto de vista económico relativamente à média da União Europeia, tal como Portugal conseguiu no período de 1980 a 2001. E importa ter presente que uma situação de dependência crescente nos fundos provenientes da União Europeia, embora esses fundos sejam essenciais e sejam muito importantes, mas uma dependência crescente nestes fundos é negativa, sob vários pontos de vista, e retira um pouco a capacidade de planear e construir uma estratégia própria e independente de desenvolvimento sustentável. E será, se de facto não for possível atingir esta convergência económica relativamente à União Europeia, será certamente mais difícil termos uma visão e uma estratégia para o nosso futuro e termos as disponibilidades financeiras para promover a saúde, o bem-estar, a inclusão social, é um aspecto extremamente importante, o emprego qualificado, o emprego, de facto, para pessoas que já têm uma formação tão avançada quanto possível, a formação, a investigação científica e a inovação tecnológica em Portugal, que são absolutamente necessárias para resolver com sucesso os atuais e futuros desafios ambientais e de desenvolvimento sustentável. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para falar um bocadinho sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro de Reabilitação Animal, que é o nosso trabalho, é a nossa causa e é também uma causa muito forte, uma aposta muito forte por parte do município de Gaia, já há alguns anos, e que se revela de fulcral importância para a manutenção do bem-estar e da saúde dos animais de companhia, nomeadamente aqueles que se encontram na rua, abandonados, e que são recolhidos por nós. Efetivamente, o Centro de Reabilitação Animal é uma estrutura municipal com dupla funcionalidade. Neste momento, o que fazemos é a recolha de animais errantes abandonados na via pública, a sua reabilitação física e comportamental e o encaminhamento para a adoção. Com este trabalho, pretendemos não só a sua reabilitação a nível de saúde e comportamental, mas também promover a sensibilização da população, portanto, quer a fasquia mais jovem como a fasquia, portanto, uma faixa etária mais elevada, com o objetivo de, eventualmente, num futuro, não sermos mais necessários, sermos, portanto, desnecessários. O Centro de Reabilitação Animal é a estrutura que atualmente temos, eventualmente iremos para uma nova casa, que é o PATA, que é a Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal, que terá outras valências ou melhores condições para realizar as valências atualmente existentes. O PATA é uma estrutura que vai ser dividida em essencialmente 3 núcleos: o cuidar, o alojar e o formar, e pretende ser uma boa aposta do município neste nosso trabalho que se pretende de expansão e sempre com o objetivo de eventualmente não sermos mais necessários. Como disse o professor, e bem, o trabalho com animais de companhia não é só um trabalho com o objetivo de promover o seu bem-estar, mas também promover o bem-estar e a saúde humana. Falou de um conceito importante, que é o conceito One Health, uma só saúde, em que se cruza a saúde animal com a saúde humana através da profilaxia, da vacinação e da profilaxia, os tratamentos necessários dos animais, prevenindo desta forma a existência de doenças no homem. As tais zoonoses que falamos, que são transmissíveis normalmente através de vetores ou hospedeiros intermediários, que são os animais,
passam ao homem e dão origem à doença, como a pandemia que estamos a atravessar se julga que terá tido essa componente inicial. Desta forma, é também muito importante a parte de sensibilização, a formação dos mais jovens, através das tais ações de sensibilização que atualmente se realizam no Centro de Reabilitação Animal, portanto, quer nas instalações do Centro de Reabilitação Animal, quer nas escolas, quer nos empreendimentos. O PAT, as futuras instalações, irão ter um auditório próprio, irão ter, portanto, locais onde podem acontecer essas ações de sensibilização e vão ter, portanto, valências adequadas ao bem-estar animal, nomeadamente parques de recreação para os canídeos, parques de recreação para os felídeos, um maior número de jaulas, um maior número de valências para os canídeos e para os gatos, que irão ter também uma aula própria separada e com área de recreação extensa. Além de maiores valências a nível médico, a nível clínico, há também um grande investimento na parte comportamental dos animais e, portanto, na sua avaliação, o seu treino, portanto, e condicionamento do comportamento para que essa adoção seja mais responsável e, portanto, de maior satisfação, quer para o bem-estar do animal, quer para o bem-estar dos humanos. Importa também referir que o município, como já disse, sempre investiu, ou ao longo dos anos que investe cada vez mais na promoção do bem-estar animal, na promoção da adoção dos animais. É inclusivamente um dos municípios que foi pioneiro, portanto, na aplicação da lei do não abate anteriormente à publicação da mesma. Portanto, anteriormente os animais, tal como agora, eram recolhidos na rua, tratados, socializados e encaminhados para adoção, independentemente de existir maior ou menor sobrelotação ou sobrepopulação. Os requisitos para a manutenção do animal sempre foi ser saudável, sociável e sempre foi um grande objetivo do município encaminhá-los para a adoção, por forma a dar-lhes uma nova oportunidade e por forma a sensibilizar a população que o controle dos animais na rua terá de passar por sensibilização, pela esterilização, pela promoção da saúde e não por outros meios menos recomendáveis. Termino assim dizendo e apelando, acima de tudo, a duas mensagens essenciais. Primeiro, para o não abandono dos animais de estimação, aliás, por uma questão de bem-estar animal, por uma questão de saúde pública, por uma questão de respeito pelo ecossistema, também referido aqui muito bem pelo Sr. Presidente, porque realmente a nossa tendência é acharmos que devemos, portanto, controlar o número de animais de estimação, o número de animais na rua, quando o objetivo major ou final será, eventualmente, promover o equilíbrio dos animais de estimação, os animais de companhia, com o homem, quer em meio urbano, como se faz também em meio rural, promovendo a saúde pública e as regras de circulação e de saúde e de higiene. Obrigada. Muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente o convite para estarmos aqui a debater este tema tão interessante e tão desafiante, que é o ambiente, principalmente nesta época de pandemia, em que vivemos com muitas ansiedades e com uma aposta constante e com uma visualização daquilo que está a acontecer em todo o mundo. E, de certa forma, acaba por nos fazer esquecer alguns problemas ambientais que nós estamos a viver e que, pelo facto de não estarmos a ver nos meios de comunicação social, não quer dizer que tenham desaparecido. Na realidade, as alterações climáticas, a destruição de habitat, a perda de biodiversidade têm continuado a existir por todo o mundo e obviamente que irão provocar ainda nas nossas vidas eventos climáticos extremos e outras ações que nós ainda desconhecemos. Durante este período de pandemia e principalmente naquela fase do confinamento, todos nós tivemos a oportunidade de ver uma cidade um pouco diferente, de ver uma cidade com menos poluição, com menos ruído e, de certa forma, sentirmos também os sons da natureza e sentirmos que eventualmente, poderia ser uma inspiração para uma cidade um pouco mais saudável, um pouco diferente, que podemos realmente ter no pós-pandemia.
Portanto, acho que poderíamos aproveitar este momento de tão grandes alterações nas nossas vidas para implementar também outras formas de viver e alteração de comportamentos que possam melhorar o nosso desempenho ambiental. Vivemos agora num mundo com 7,8 mil milhões de pessoas. Esta dimensão é um crescimento exponencial da população a nível mundial e que se prevê que até 2050 venham a ser 10 mil milhões de pessoas no planeta. E isso faz-nos pensar que teremos que fazer com que os recursos do planeta cheguem para todos nós e, portanto, teremos que alterar os nossos hábitos de consumo e sermos um pouco mais responsáveis na forma de usar esses mesmos recursos. Vivemos num mundo interligado e, portanto, não podemos estar distantes de outras realidades que acabam por nos afetar no dia a dia. Há uma forma fácil que todos nós podemos utilizar para, de certa forma, conhecermos quais são os impactos que fazemos e de que forma podemos alterar o nosso comportamento. Existem calculadoras da pegada ambiental, inclusivamente no site do município é possível consultar uma calculadora que faz exatamente essa análise e que nos permite conhecer quais são os passos que nós podemos dar para melhorar os nossos hábitos e de que forma podemos modificar o nosso dia-a-dia com vista a um futuro mais sustentável. Existem algumas opções de vida que são já conhecidas e que todos nós sabemos, como, por exemplo, algo que foi utilizado durante a pandemia, que foi o recurso ao teletrabalho, que permitiu que muitas pessoas passassem a cumprir as suas obrigações profissionais à distância, sem a necessidade de fazerem deslocações. E este tipo de racionalização que foi possível num período tão curto, quer dizer que há oportunidades de eventualmente repensarmos alguns aspectos da nossa vida e melhorarmos de forma a podermos ter um impacto menor no nosso planeta, que também somos nós próprios. Mas a nível da racionalização da mobilidade, haverá outras oportunidades para pessoas que, porventura, não possam fazer o teletrabalho, podem também utilizar os transportes públicos ou mesmo utilizar a mobilidade suave através de bicicletas ou outro tipo de transporte que inclusivamente pode melhorar a própria saúde e o estado físico das pessoas. Há também questões que todos nós conhecemos a nível dos edifícios e a forma como podemos melhorar o comportamento térmico dos edifícios, aplicando isolamentos, colocando janelas de vidros duplos ou mesmo triplos, colocando painéis solares térmicos ou fotovoltaicos para a produção de energia, e tudo isto agora numa fase em que o próprio Fundo Ambiental está a comparticipar a 75% com alguns destes investimentos que vão melhorar a fatura energética de muitas famílias, mas simultaneamente permitem também a redução da emissão de gases com efeito de estufa, que neste momento é um dos problemas principais que temos em mãos. Depois há outras atividades que todos nós já conhecemos, como por exemplo a separação dos resíduos, a compostagem ou mesmo a redução do desperdício alimentar, que são tudo práticas que podemos conhecer através das calculadoras que estão disponíveis online.
Mas não ficaria completa portanto, este debate se não falarmos de um aspecto fundamental que é a educação ambiental. E estando aqui no Parque Biológico, ainda mais premente se torna falar deste tema, porque no Parque Biológico já se faz a educação ambiental há mais de 35 anos, portanto, sensibilizando a comunidade para a importância de todos os aspectos relacionados com a sustentabilidade e, de certa forma, é importante também mencionar que essa capacidade foi reforçada com portanto, a instalação da Escola Ciência Viva, Gaia, que veio trazer a possibilidade a 50 crianças que todos os dias nos visitam e que passam, portanto, uma semana connosco, 50 crianças oriundas de escolas do Conselho, que estão connosco durante uma semana a fazer atividades, a desenvolver atividades experimentais e, essencialmente, a terem um contacto muito próximo com a natureza e com o Parque Biológico, que dessa forma permite que, de facto, sejam cidadãos preparados para a sua vida ativa, mas também preparados para uma consciência ambiental superior. Temos um vídeo em seguida que vai mostrar algumas das atividades que são feitas na Escola Ciência Viva em Gaia. Bom, nós hoje temos, como tem acontecido, a disponibilidade para algumas respostas concretas, sendo certo que, quer pelas redes sociais, quer pelo e-mail institucional, vamos receber, já recebemos, estamos a receber, vamos receber todo um conjunto de questões que, mais do que perguntas, para nós são interpelações ao nosso modelo de desenvolvimento e são, sobretudo, contributos que nós queremos muito assimilar neste processo que temos pela frente de construção do nosso programa de recuperação económica e social de Vila Nova de Gaia. A primeira pergunta é uma pergunta que eu diria que é relativamente transversal e que diz respeito à forma como utilizamos os nossos recursos na recuperação de espaços públicos. Aqui é particularmente importante que se diga que os espaços públicos são espaços de todos. Nós fazemos um esforço enorme na manutenção dos espaços públicos, temos um interesse enorme na manutenção dos espaços públicos e damos como exemplo uma pergunta que nos é levantada a propósito do alargamento do Parque da Lavandeira, a que aliás já me referi. É verdade que neste momento adquirimos o parque, ele é nosso, o alargamento do parque é nosso. É verdade que estamos neste momento, como está visível a quem queira lá ir espreitar, estamos neste momento a fazer a limpeza integral do espaço interior, porque ele esteve vedado e estava sem uso e tinha um misto de matagal com um misto de espaço verde. E é verdade que queremos muito que rapidamente ele seja utilizado. Mas, de facto, sem querer uma explicação técnica para uma coisa que é urgente, a burocracia de todo este procedimento começou há 1 ano e meio, só agora nos permite dizer que temos a titularidade e que estamos a fazer a limpeza desse espaço. Também as questões levantadas a propósito dos equipamentos colocados nos espaços públicos. Equipamentos que nós pretendemos que sejam simultaneamente equipamentos geriátricos e simultaneamente equipamentos para crianças. No mesmo espaço público podermos ter uma lógica de, se posso chamar assim, intergeracionalidade na utilização de equipamentos. Zonados, claro, zonados, mas também com o compromisso. Não é uma pergunta que tenha sido levantada, mas é uma resposta a um eventual imaginário de perguntas que eu admito que exista,
o compromisso de que também nos espaços públicos temos que ter zonas de fruição para aqueles que se fazem acompanhar com os seus animais de estimação. É um debate difícil, mas é um debate que estamos a enfrentar. Temos um dos primeiros equipamentos a serem utilizados no Jardim Parque Público de Soares Reis, que vai compatibilizar uma reabilitação integral, uma reabilitação que preserva o que deve ser preservado, mas que o torna mais bonito e mais arranjado, com equipamentos como um parque temático, um parque infantil, equipamentos geriátricos e uma zona de fruição para quem acompanha os seus animais, quem se acompanha com os seus animais domésticos, os seus animais de companhia. É por isso um conjunto de questões que, mais do que tudo, vale pelos contributos e que nós queremos muito que sejam incentivados daqui em diante, para que nos próximos dias, nas próximas semanas, nos façam chegar esse contributo. E que esse contributo seja personificado em alguém que, não tendo referido no momento anterior como um dos nossos intervenientes, é alguém muito especial no trabalho que faz na área ambiental em Vila Nova de Gaia, o Dr. Serafim Silva, que é mais do que o nosso parceiro na área ambiental a partir da Onda Verde, é sobretudo um nosso parceiro nas escolas com o GAE Aprende Mais e na área ambiental com o trabalho que vai desenvolvendo naquilo que é uma das organizações desta terra onde nós estamos, a Vintes, mas daquilo que é uma das organizações mais extraordinárias de Vila Nova de Gaia na área ambiental. Ele deixa-nos e vai-nos deixar um testemunho, que é um testemunho da sua associação, mas é sobretudo um testemunho do seu trabalho de longos anos, que tem feito este cruzamento virtuoso entre as escolas, os mais jovens, a área do ambiente e aquilo que temos pela frente de desafios do futuro sustentável. Nós dependemos muito daquilo que forem os contributos que cada um queira dar. Temos nos próximos dias a continuidade deste ciclo que iniciamos, já no dia 27 de novembro, exatamente à mesma hora e sempre à mesma hora, às 17 horas, com a temática da cultura e da juventude. Peço desculpa, e do desporto. A cultura e o desporto. Duas áreas que são tão distintas, mas que nós entendemos juntar no mesmo painel, exatamente porque em Vila Nova de Gaia, para além da distinção que podemos operar naquilo que é as áreas temáticas, ou que são as áreas temáticas, são também duas áreas que estão muito interseccionadas nas nossas coletividades, no nosso movimento associativo, que de raiz local e de uma identidade local faz coabitar muito bem estes dois domínios. Que seja uma oportunidade para que os dirigentes associativos, por um lado, que trabalham muitas vezes diariamente, transversalmente, na cultura e no desporto, mas também depois os agentes culturais, por um lado, e os agentes do desporto, por outro, autonomizados, como áreas concretas da nossa vida coletiva, sejam capazes de estar presentes, de nos acompanhar e de nos dar os seus contributos para que no final desses contributos saia um documento que seja verdadeiramente um documento estratégico, mas sobretudo um documento participado por todos os nossos cidadãos e as nossas instituições. Muito boa tarde, é com grande prazer que me junto a este evento lançado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e, antes de mais, agradecer o honroso convite que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia me endereçou e, nesse sentido, queria deixar aqui o meu testemunho como ambientalista de longa data e também como geógrafo especializado em ordenamento do território e uma vez que hoje é o Dia Mundial da Ciência, faz todo sentido estarmos a falar sobre ambiente. E cujo título deste evento é precisamente o planeta é a nossa casa e coloca uma questão como ser a nossa causa. De facto, a defesa do ambiente deve ser a causa de toda a gente. E fazendo um bocado o paralelo com a pandemia que estamos a atravessar neste momento e os efeitos que essa pandemia
tem resultado na sociedade, nas nossas vidas, é de facto a poluição provocada pela redução que esta pandemia provocou, a redução do setor económico, provocou uma redução inevitavelmente de poluição, de desperdício e ao mesmo tempo criou também um novo problema, nomeadamente o uso das máscaras, que veio agravar determinada poluição. Mas de uma forma global, em termos globais do planeta Terra, houve de facto nos meses de confinamento de março, abril, maio, uma diminuição estrondosa da poluição e do desperdício. Depois queria focar um aspecto muito particular, que é os princípios do desenvolvimento sustentável, cujo o município de Vila Nova de Gaia persegue estes princípios. O termo desenvolvimento sustentável é um termo que foi criado em 1983 na Assembleia das Nações Unidas e pretendia e tinha um intuito de mudar os nossos padrões de vida, o nosso estilo de vida. Porquê? Porque se assistia até então, e até há bem pouco tempo, assistia-se a um consumo desenfreado dos recursos naturais, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse filhos, como não houvesse netos para ser criados e para ter um futuro sustentável. E esse equilíbrio pretende exatamente existir o desenvolvimento sustentável, porque comporta três componentes essenciais, que é o componente ambiental, é o componente económico e sociopartidário. Porque tudo isto está tudo interligado e a importância de haver uma estratégia nacional para o desenvolvimento sustentável é tão importante que tem que haver uma integração destas três componentes que eu acabei de referir com a Agenda 21 local, que praticamente toda a gente sabe, que nasceu na COP do Rio de Janeiro, em 1992, e que é um processo que envolve as entidades nacionais e a comunidade civil na elaboração de uma estratégia conjunta com um plano de ação que visa a melhoria da qualidade de vida a nível local do ser humano. Tudo isto é importante, a participação cívica da população nesta estratégia e neste desenvolvimento da Agenda Local 21. Por outro lado, queria referir a importância das alterações climáticas e também no esforço que o município de Vila Nova de Gaia está a fazer, nomeadamente no litoral e também na área fluvial, na mitigação dos processos de erosão provocado pelas alterações climáticas. E não só, e também pela campanha que está a decorrer no sentido de haver uma plantação de árvores de milhares de espécies, não, mas de número de árvores, com espécies essencialmente autóctones, para criar mais sumidor de CO2 e produção de oxigênio. Também queria referir que aquele paradigma da reciclagem e da reutilização e dos chamados 3 R's que está a ser apostar e que se está a apostar não só a nível global, mas como a nível do município,
para os princípios da economia circular, que é para evitarmos de haver cada vez menos produtos para o lixo comum. O reaproveitamento dos produtos numa lógica de economia circular, numa lógica de reutilização dos materiais. Também ao nível da eficiência energética, é um dos problemas que nós temos, que um dos principais causadores da poluição é a criação de energia. De facto, temos que apostar cada vez mais em tornar as nossas habitações com uma maior eficiência energética, nomeadamente gastar menos energia para obtermos um maior conforto. Isso muitas vezes vai ser necessário haver ajudas, e já existem algumas ajudas e apoios para tornar as nossas habitações mais eficientes energeticamente. Uma outra situação que já foi referida, já foi objeto de um evento também promovido pela Câmara Municipal há 2 semanas atrás, que era a questão da mobilidade. Eu só queria referir que também neste campo a Câmara Municipal está a desenvolver um ótimo trabalho na criação de ciclovias e circuitos pedonais para criar uma forma de as pessoas se deslocarem de uma forma mais sustentável e sem gastos de energia. E para terminar, queria lembrar de que o processo da revisão do PDM está neste momento a decorrer no Conselho de Vila Nova de Gaia, o processo de revisão, e que apelava a todas as pessoas para participar nesta discussão e nesta alteração do PDM. Só para terem uma ideia, Vila Nova de Gaia é um município bastante grande e que tem pouco mais de 300 mil habitantes, e convém termos isto como ponto de referência. Nós temos área com capacidade construtiva no Conselho de Vila Nova de Gaia para 3 milhões de habitantes. Isto não faz sentido. Mas isto foi uma herança que este Executivo recebeu de executivos anteriores. E é preciso, de facto, haver alguma lógica e algum bom senso para porque não é necessário termos terrenos que poderiam ser reserva agrícola, poderiam ser reserva ecológica, e a pandemia veio-nos alertar para a necessidade cada vez mais de os municípios terem reservas agrícolas para poder ser autossustentáveis em casos de pandemia como esta. Ou seja, ter capacidade produtiva de alimentos para que o município seja autossustentável e não ter necessidade de importar de outros municípios, e nomeadamente do estrangeiro, alimentos para a sua sobrevivência. Portanto, mais uma vez apelava à participação na discussão do novo PDM de Vila Nova de Gaia, e mais uma vez dar os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara por mais estes eventos que acontecem nas próximas semanas e nas 2 semanas anteriores, nomeadamente este dedicado essencialmente ao ambiente, que faz todo sentido nós continuarmos a defender a nossa casa, que é uma casa coletiva. Muito boa tarde e obrigado.